Aprenda a pregar en 15 días. Na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 16, o apóstolo São Paulo nos aconselha que para ser bons pregadores temos que ter cuidado de nós mesmos, da nossa vida espiritual e da doutrina. Ou seja, dois tipos de cuidados imprescindíveis para poder pregar o Evangelho. Primeiro, cuidar a nossa vida espiritual e logo a nossa vida intelectual. Nos cuidados espirituais, em primeiro termo, temos que cuidar da nossa salvação, da segurança da nossa salvação. Temos que estar tão seguros de nossa salvação como quando já tenhamos 500 milhões de anos no céu. Em segundo lugar, temos que ter uma vida de santidade, pois não podemos ter a voz melodiosa de Jacó e ao mesmo tempo as mãos cabeludas de Esaú. As mãos que querem limpar outra pessoa primeiro têm que estar limpas. Em terceiro lugar, temos que cuidar a nossa saúde, cuidar especialmente a nossa voz, pois pregador sem voz é semelhante a boxeador sem braços, a músico sem instrumento, a carrista sem pernas. Temos que ter muito cuidado com tomar água gelada, com o corpo quente. Temos que ter cuidado com os ventiladores. Temos que cuidar de não gritar innecesariamente. Procuremos gritar menos e orar mais. Procuremos gritar menos e estudemos mais. Não devemos confundir o suor com a inspiração, nem os brados com a exortação. Nós temos que estar enchidos da graça e não inchados pela desgraça. Em quarto lugar, temos que ter cuidados estritamente espirituais. Temos que procurar ter o fogo do Espírito Santo, porque o fogo cozinha os alimentos. Pregador sem fogo não pode fazer churrasco, somente pode fazer saladinhas. Em quinto lugar, temos que ter cuidados intelectuais. A Bíblia aconselha não somente ter cuidados espirituais. A Bíblia também diz que temos que cuidar da doutrina ou dos conhecimentos divinos, ou seja, os conhecimentos intelectuais da palavra do Senhor. No referente aos cuidados intelectuais, o pregador deve ser uma pessoa sumamente estudosa das Escrituras Sagradas. Deve conhecer centos ou miles de versículos da Bíblia de cor. Pois conhecendo bem as Escrituras, elas mesmas se explicam a si mesmas. Prezado amigo que quer ser pregador da palavra de Deus, leia muito a Bíblia. Coma a Bíblia, decore a Bíblia. Pois ter Bíblia e não lerla é como ter pente e não ter cabelo. É como ser cego e comprar-se um espelho. Ler um capítulo por dia da Bíblia equivale a tomar 1 litro de leite espiritual por dia. Certo menino católico sempre ia à missa do padre. Certa feita se encontrou uma Bíblia e lendo a Bíblia se convirtiu a Cristo. E não foi mais à missa. Certa feita o padre lo achou na rua e perguntou para ele: Joaninho, por que não foi mais à missa, meu filho? E para que, padre? A tomar leitinho espiritual, filhinho. Não, padre, falou Joaninho. Agora eu tenho a vaquinha na minha casa. Ele tinha a vaquinha na casa, a vaquinha do céu, a Bíblia Sagrada. Além da leitura da Bíblia, o pregador tem que ser uma pessoa muito estudosa de toda classe de livros cristãos. Tem que ler livros científicos, livros de astronomia, livros de geografia, livros de história, de onde poder tirar ilustrações e dados úteis para a pregação do Evangelho. Não podemos fazer pão sem farinha, temos que estudar. Para pregar sem estudar é mister viver estudando. Em sexto lugar, temos que ter também cuidados pedagógicos. Quero que neste ponto você preste a máxima atenção, porque aqui você descobrirá qual é o verdadeiro segredo da pregação dinâmica e eficaz. E você aprenderá mesmo a pregar antes de 15 dias se você observa e obedece os dados e os conselhos que daremos neste lugar. Primeiramente, você procure fazer você mesmo ou comprar feitos 20, 30, 50 ou 100 envelopes grandes e firmes. E na mesma medida, e no mesmo tempo em que você vá estudando a Bíblia, bons livros cristãos, livros de sermões, e analisando os grandes problemas da vida, você vai recortando papelinhos, bilhetinhos com os dados que você vai aprendendo e vai arquivando-os nos envelopes respectivos.
Antes de fazer o que estamos dizendo, pegue o envelope e escreva com letras garrafais sobre ele o título do tema que você quer estudar. Por exemplo, você pega um envelope e escreva nele a palavra amor. Na medida que você vai estudando coisas referentes ao tema do amor, tanto na Bíblia como ouvindo pregações de outros pregadores ou lendo artigos ao respeito, você vai cortando todos os dados respectivos ao amor e logo ponha eles dentro de aquele envelope. Faça o mesmo depois com os demais envelopes com temas diferentes, tais como fé, esperança, caridade, lar, etc, etc. Agora veremos como você pode proceder com estes dados para fazer um sermão. Escute com muita atenção. Façamos a suposição que você terá que pregar no sábado na noite para a mocidade, ou no domingo pela manhã terá que fazer um estudo para os obreiros, ou na terça-feira para o círculo de oração, etc. O que você precisa fazer? Você terá que pôr-se de joelhos e perguntar a Jesus o que ele quer que você pregue. Então, Jesus porá no teu coração o assunto sobre o qual tu terás que falar. Suponhamos que Deus põe no teu coração que fale sobre o amor. Então, deverás com muita antecipação ao dia da pregação apanhar o envelope onde estão os dados do amor. E logo, esvazie o envelope sobre a mesa, apanha caneta e papel, uma concordância bíblica e examina todos aqueles versículos concernientes ao amor e começa a fazer o rasgunho. Agora, com a caneta na mão, com os versículos bíblicos apontados, você comece a estudar os dados que havia acumulado no envelope do amor. Incline sua cabeça sobre a mesa ou dobre joelhos um momento e diga: Senhor, me ajuda a preparar uma preciosa mensagem para a tua igreja, para a tua glória. Que esta mensagem edifique tua igreja, que esta mensagem glorifique teu nome, que aprendamos a amar-nos os uns aos outros e amar-te a ti em primeiro lugar. Agora, com a cabeça aliviada pela oração, comece a examinar todos os dados que tem sobre o amor. Uma vez que conheça o conteúdo de cada um desses dados, você estará em condições de saber com qual começar, com qual prosseguir e com qual concluir. Você comece a dizer com você mesmo: vou a começar dizendo isto, vou a prosseguir dizendo aquilo e aquilo outro. Agora, neste ponto, vou a sumar esta ilustração sobre o amor. Agora, neste ponto, eu vou pôr um versículo, esta linda ilustração sobre este ponto importante, e assim por diante você vai emendando, corrigindo, apagando, voltando a escrever, até que o assunto fique pronto da melhor maneira possível. Logo, se você não gosta como está ficando o tema, então você pode ordenar os dados de uma outra maneira, procurando que fique cada vez melhor, até que você fique satisfeito e ache que é impossível fazê-lo melhor. Logo, você prossiga dizendo: bem, agora sim está bom o tema. Agora sim que a coisa ficou linda. Agora vamos a pôr mais isto aqui e isto ali, e vamos a findar com este apelo maravilhoso. Bem, uma vez que tenha feito o rasgunho e já tenha passado a limpo ele, trate urgentemente de aprendê-lo de cor como se fosse uma poesia. Pense no tema de dia e de noite até aprendê-lo de memória. Leia-o muitas vezes até aprendê-lo de cor totalmente, pois esta será a única maneira de vencer o nervosismo quando se comece a pregar. Lembre, querido ouvinte, querido amigo, se você quer ser um bom pregador, pregar com liberdade e sem nervosismos, então você tem que fazer exatamente como temos dito até agora. Tem que aprender de cor a mensagem e falá-lo como se não o soubesse de cor. Agora escute alguns conselhos gerais sobre o ensino da palavra sobre a pregação. Você tem que saber, em primeiro lugar, que a técnica de pregação não é uma coisa mecânica e carnal. Você tem que saber que a ação do Espírito Santo é imprescindível. Você não tem que atar a Deus a um esquema que você quer. Você tem que procurar a glória dele e deixar que o Espírito Santo lo inspire acima no púlpito. Você tem que receber novas luzes e nova inspiração nesse momento. Para isso você precisa orar e jejuar e não somente estudar.
E quando você tem esse estado de preparação espiritual, Deus te revelará coisas maravilhosas acima e quizás fará que prescindas hasta de esboço que já tu tendes preparado. Escutemos outros conselhos importantes como você vai agir na pregação. Como comportar-se no púlpito. Quando estiveres sentado na plataforma, aguardando a hora de pregar, procura não falar com ninguém, pois fica feio que um pastor fale muito acima da plataforma, pois se perde a solenidade do culto. Em segundo lugar, procura estar repassando mentalmente tua mensagem. Quando estiveres na plataforma, procura estar pensando no tema e clamando pelo sangue de Jesus para que os demônios sejam derrotados, o nome de Jesus seja glorificado e as almas sejam salvas. Comece a falar com calma e segurança. Não comece a falar apenas chegue no púlpito. Aguarde um momentinho até que se faça silêncio e ordem e os irmãos se acomodem nos seus lugares. Porque se você começa a falar de vereda, muitos irmãos estarão ainda acomodando-se e não escutarão tuas primeiras palavras e dará a impressão de uma pessoa precipitada e inexperiente. Saúde aos irmãos com a doce paz do Senhor e não peça desculpas de nenhum tipo. Não tenha medo que grandes pregadores estejam ouvindo você. Não tussa demasiado. Não chegue demasiado perto do microfone. O microfone não se come. E você pode pegar choque elétrico e vai fazer o ridículo. Procure não falar fora do assunto em que você vai falar. Procure não fazer muitos rodeios antes de pregar. Fale rápido, não seja como essas cozinheiras que fazem muito barulho com os garfos e as panelas e a comida não aparece nunca. E quando a comida aparece, a gente já não tem fome. Não meça muito a gravata. Não fale com as mãos no bolso, porque você não é um homem de negócio e não dá boa impressão num pregador falar nas mãos no bolso. Não olhe para uma só pessoa durante a pregação. Não deite no púlpito, o púlpito não é cama. Não pule muito. Não fale forte demais. Olha, você não está fazendo ginástica, não está fazendo karatê. Você pode falar forte, mas não grite, cuide sua voz. Você será pregador enquanto tem voz. Uma vez que a perde, poderá ser escritor, mas não pregador. Não pule muito no púlpito. Nem bata muito forte nele, porque se a plataforma é fraca, corre o perigo de cair e danificar todos os aparelhos e móveis que tem na plataforma e fazer um escândalo graúdo. Além disso, procure não gritar demais. Olha, não estou querendo dizer que você fale como morto. Você pode falar forte, não quer dizer que você vai apagar o espírito, mas eduque a voz, porque a pessoa não tem que doer-lhe a cabeça com os gritos, sino o coração com o poder de Deus. Procure não olhar somente para uma pessoa, procure olhar para todas as pessoas na igreja. Não empregue palavras indecentes no púlpito. Não fale contra as autoridades no púlpito e em parte nenhuma. Pois a igreja não fala contra as autoridades estabelecidas, a igreja ora pelas suas autoridades. Não fale contra outras igrejas no púlpito nem em parte alguma, pois dá mala impressão nos ouvintes e cria rivalidade. Procure fazer com que o povo glorifique a Deus durante sua mensagem. Tenha paciência com as crianças, porém procure silenciá-las. Se o estudo que você vai dar é muito comprido, na metade faça que o povo fique de pé para que descansem um pouquinho da posição. Procure apresentar sempre a Cristo nas suas mensagens como a única solução de todos os problemas em todas suas conferências. Faça sempre um apelo para que as almas novas aceitem a Cristo Jesus. Faça sempre um apelo para que os desviados voltem a Jesus. Faça sempre um apelo para que os crentes consagrem suas vidas a Cristo. Em cada uma de suas pregações deve procurar que o nome de Deus seja glorificado e não o seu próprio nome. Em cada uma de suas pregações deve procurar que se salven as almas e não sua reputação de grande pregador. Procure mover a vontade dos crentes para cooperar com a obra do Senhor economicamente, para orar mais, para jejuar mais, para ler mais a Bíblia, para assistir mais na igreja, amar mais seus esposos e esposas, respeitar as autoridades da igreja, buscar a vontade do Senhor em tudo, ganhar almas para Cristo, dizimar, enfim, para que sejam fiéis em tudo, para que tenham mais fé na cura divina, nas promessas de Deus, no batismo no Espírito Santo e na volta de Cristo Jesus. Enquanto à duração de sua mensagem, procure fazer com que sua mensagem seja curta e dinâmica. Para começar, comece falando uns 10 ou 15 minutos ao máximo, a menos que Deus lhe dê uma mensagem mais comprida. E logo, quando fores mais experiente, poderá falar 20 ou 30 minutos.
Nunca fale tudo quanto sabe numa só mensagem. Lembre-se que é melhor um prego bem pregado que 10 que se entortem. Procure respeitar o horário prudente para falar. Não abuse da paciência do povo. Lembre-se que o bom e breve é 2 vezes bom. Seja breve nas suas pregações. Um pregador deve respeitar o horário da pregação, especialmente quando se trata de programas de rádio e de televisão e de conferências anuais onde há muitas pessoas que têm que falar. Quando você não for pregador escalado para pregar e tenha a oportunidade para fazer uma saudação, não abuse do tempo fazendo uma pregação, pois isto demonstrará que você é uma pessoa mal educada e corre o perigo de que nunca mais lhe deem a oportunidade. Num programa de rádio ou televisão, ou numa campanha evangelística ao ar livre, nunca você deve exortar os crentes da igreja, nem fazer coisas ridículas que possam desprestigiar a obra do Senhor. Procure pregar um só tema, não faça uma salada de frutas. Se está falando sobre o amor, comece a falar do amor, prossiga com o amor e finda com o amor, mas não mate o amor. Como prender a atenção dos ouvintes? Usa lindas ilustrações, lindos pensamentos, porque as ilustrações e os pensamentos despertam muito interesse nos ouvintes. Uma pregação sem ilustrações é como uma casa sem luz, sem janelas, e geralmente o que mais a gente lembra na pregação é a ilustração, é a parábola, é o símil. Jesus Cristo, que foi